Fala, meus amigos. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Hoje eu quero conversar um pouco. Hoje eu quero falar um pouco sobre restauração. Tem muita gente me perguntando... Ó, bonezinho do Senna. Tem muita gente me perguntando da Elba, né? Perguntando questão de valor. Enfim, sobre restaurar carro, alguma coisa assim. Estão sempre me perguntando sobre essa questão. Essa é a vida que a gente leva, vida de quem restaura carro, né? É peça para todo lado, é bagunça. Por mais que você tente deixar organizado, às vezes não é possível. Ó, aqui eu tenho 2 forros de teto de Uno, original Fiat. Tem algumas peças. Isso aqui foi da última vez que eu trouxe de Minas, do dia que eu fui buscar o Bravo. Eu tô sempre caçando peça pra lá e pra cá. E aí a gente tem amigos, né, em alguns pontos do Brasil, pra ir mandando um pouquinho de peça aqui. Às vezes compra uma peça num lugar, eu posso deixar aí, pode, depois manda tudo numa vez só. Porque senão vai ficando muito caro, frete, essas coisas todas. Mas o intuito do vídeo aqui é falar um pouco sobre a restauração. Mais especificamente da Elba, né? Por que eu estou restaurando uma Elba Weekend? Por que eu tô falando isso? Não é tão comum ver uma pessoa restaurar um carro que não tenha tanto apelo emocional na mente das pessoas, né? Ó, já montei uma boa parte dela ontem, boa parte. Não tem quase nada, né? Mas a frente já tá no lugar, as maçanetas, vidro traseiro. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu até tô esperando o Thiago. Vai vir o Thiago e vai vir o Lucas aqui também. Vão dar uma ajuda pra mim aqui. Enquanto eles não chegam, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Voltando ao assunto da restauração, né? Por que restaurar uma Elba, né? Aí eu fiquei pensando sobre o que vem me perguntando, que as pessoas vêm me perguntando, né? Sobre questão de custo, custo da pintura, custo de peça, quanto vai custar esse carro no final, vale a pena, não vale a pena, né? Então, assim, eu vou falar o meu ponto de vista. Tem gente até que já me disse, mas para que restaurar uma Elba Weekend, né? Por que não restaura uma Elba Top? Ou uma outra versão, uma Elba CSL e tal, já que quer restaurar uma Elba. Bom, o fato é que a gente, pelo menos quem gosta muito de carro, às vezes o simples fato de ver um carro abandonado, que foi o caso desse tipo aqui, ó. Quando você olha e você vê que o carro tem uma estrutura boa, o carro ainda preserva muita coisa original, por mais feio que às vezes esteja, dá dó. Bate uma sensação de falar, putz, puta carro desse que poderia ser salvo, né? A questão de salvar carros é mais a questão de aumentar o número de carros antigos num estado original. Eu acho que esse é o princípio maior. No caso dessa Elba aqui, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, apareceu no comecinho desse ano uma Palio Weekend 6 marchas, vermelho Alpine. É uma configuração assim relativamente difícil de achar, uma 6 marchas na cor vermelha, né? E aí eu acabei vendendo o Uno CS preto, que tá até com o meu amigo Fernando, é o mesmo que tá com o Maré. Eu acabei vendendo ele para comprar essa Palio Weekend.
O que acontece é que a Palicane estava enrolada, o cara começou com umas conversas estranhas. Perguntei sobre o documento do carro, o documento tá com a minha mãe. Falei, cadê sua mãe? Ah, minha mãe tá não sei na onde. E não, mas tá tudo certo, não sei o que, não deixava eu ver o documento. Enfim, eu acabei desistindo um pouco. E aí eu queria uma perua. Eu tenho o Tempra SW, mas o Tempra SW não é tão fácil de restaurar. Até eu ainda não acabei ela, aliás, nem comecei ela direito, justamente por falta de peça, né? É uma coisa que, principalmente carro importado, a gente sofre um pouco. E aí apareceu essa Elba, uma Elba Weekend, mas com ar condicionado. E além do ar condicionado, ela tem todo o pedigree, tem nota fiscal, tem manual, né? Um carro que era muito bom de estrutura. Então, assim, como o meu propósito era ter uma perua, e aí apareceu essa, as coisas têm que combinar, né? A questão de preço do carro, a questão de configuração do carro, a questão de estado do carro, né? Tem que ser alguma coisa atrativa, aí tem que ter mais atrativo do que coisas que desanimam. E aí acabou que eu optei por ela. Uma que ela estava mais ou menos no estado do tipo, ou bem melhor do que o tipo, tá? Mas é um carro também que, se não cuidasse, alguém não pegasse, é um carro que ia virar carro de trabalho. E virou carro de trabalho, vai acabando, né? Vai sumindo. Aí uma das coisas também que me incentivou a pegar ela é porque eu tinha bastante coisa. Tipo os faróis, setas, lanterna traseira, coisas que eu fui acumulando ao longo da vida. E aí, pô, isso já ajuda bastante, né? Coisas que não tem que comprar. Eu andei no carro, o carro já tinha parte de suspensão toda revisada, o carro não faz barulho, mecânica tudo funcionando. Então é o tipo de coisa que eu falei, vou economizar um bom trecho aí, né? Uma boa parte de recurso, só por ela estar nesse estado. Então foi por isso que eu acabei optando por ficar com essa Weekend. Estão me perguntando bastante questão de valores e tal. Então, assim, qualquer restauração, vamos lá. Reforma é uma coisa, restauração é outra. Reforma é você pegar um carro, precisa pintar. Pega o carro, manda pintar aí, gasta 3, 4 mil, tem que trocar farol, troca lá, compra 2 farolzinhos lá paralelo, pau, deixa lá e o carro fica apresentável, né? Fica bem apresentável o carro. Isso é uma reforma. O restauro já é um pouco mais complexo. O restauro é mais próximo do que o carro saiu de fábrica. Então a gente prioriza todos esses detalhes, né? Lanterna original, seta original, tudo que for possível pôr original no carro para ficar mais próximo do que o carro era quando 0 km a gente faz, né? E isso, claro, gera custos, né? Quando se fala em restauração de carro, se você pegar o valor final de quanto custou o carro, daria para comprar um carro talvez até, sei lá, numa categoria melhor do que aquele que você restaurou. Tanto que para restaurar um carro, na minha concepção, eu acho que o carro tem que fazer algum sentido. Ou é uma memória muito afetiva que você tem com um carro daquele. Sei lá, tenho uma memória afetiva com um Apollo GLS. E aí hoje você já não acha mais um bom para comprar, ou às vezes acha e o preço é um pouco mais caro. Mas eu queria na cor tal. Aí não tem o que fazer, você tem que restaurar o carro, né? No caso da Elba aqui,
se for contabilizar tudo o que eu paguei dela e o que eu for gastar ainda, daria para comprar uma Elba top boa, sem ter que fazer muita intervenção, né? Só que assim, quanto custa uma Elba top hoje? Boa, muito boa, a ponto de você fazer apenas pequenas correções, polimento, pôr um pneu só, dar um tratinho aqui, uma limpeza interna, só, nada mais além do que isso, né? Vai pagar quanto? 30, 25, 30, 35? É o que vai custar isso aqui. Mas aí o que é melhor, uma Weekend ou uma Elba top? A diferença é que quando você restaura um carro, primeiro que o custo é diluído, você não tem que bancar um valor grande, vamos dizer assim, numa vez só. Você não precisa bancar tudo, né? Então, que nem é o caso da Elba, comprei a Elba, já recompus para mim poder fazer a pintura. Agora fiz a pintura ainda parcelei ela em algumas vezes. Então acaba diluindo no tempo e você não sente. E além do que, você fica com um carro de uma qualidade melhor. Por que eu falo isso? Porque quando você faz, você sabe o que está sendo feito. A questão de confiabilidade, comprar um carro pronto, por mais bonito que esteja, você tem confiança de já comprar ele e fazer uma viagem de 500 quilômetros, né? Então, é uma coisa que vai ficando mais complexa, né? Aí já exige uma revisão, e aí vai encarecendo do mesmo jeito, né? A não ser pessoas que compram o carro só para curtir o domingo, dar uma volta, às vezes cidade muito próxima, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Então, se acontecer alguma coisa, chama o guincho e tá de volta para casa. Agora, fazer uma viagem longa já é um negócio mais complexo. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar meus carros. Quem já me acompanha em algum tempo no Instagram, aliás, se você é inscrito aqui do canal ou está assistindo esse vídeo e não me conhece no Instagram, @mhl.antigosfiat. Vai lá que tem a minha trajetória fieteira lá. Se eu precisar viajar entre ir com o carro novo e com algum dos meus antiguinhos, sem dúvida nenhuma que eu vou com algum dos meus antiguinhos. Então, eles necessariamente precisam estar aptos a rodar. Eu vim com o Bravo de Formiga, dá 500 quilômetros aqui da minha cidade. Fiz a saga dele aí, de buscar ele. Não tive nenhum problema. Era um carro que estava rodando todo dia lá. Era um carro de uso normal, não era um carro parado. E ainda assim levei algumas coisas e tal, e acabou que deu tudo certo, não tivemos nenhum problema, nenhum inconveniente no meio do caminho. Mas isso era porque o carro rodava todo dia, né? Agora comprar um carro que tá parado e tal, então... ou o carro que anda muito pouco, aí fazer uma viagem longa, às vezes pode acontecer algum imprevisto no meio do caminho. Então esse é um dos motivos também que eu prefiro restaurar o carro. Primeiro porque eu vou saber tudo que foi feito no carro. Eu vou ter confiabilidade para andar com ele para onde eu achar conveniente. E a outra questão da restauração, agora eu vou tocar num outro ponto. Comprar um carro todo original ou restaurar um carro? Para mim, que gosta de andar com os carros, eu prefiro um carro restaurado. Por quê? Você tem um carro muito novo, original, com pintura original, sem retoque, tudo certinho no lugar. Você sair para rodar com o carro, a gente tá se expondo a riscos, né? Uma moto, um carro, sei lá, alguém
acontecer alguma coisa, esbarrar, bater. A vantagem do carro restaurado é que ele já é repintado. Então, por exemplo, no caso da Elba aqui, se acontecer alguma coisa, bater uma porta, ela já foi pintada, eu troco a porta, pinta ela e acabou. E o carro tá novo de novo, né? Não fica com aquela amargura de, putz, meu carro não tinha nada, agora eu vou ter que fazer isso e tal. Para quem não anda tanto com os carros, né? Para quem só vai em encontro e tal, legal. Eu que curto rodar com os carros, então eu acho mais interessante ter um carro restaurado para esse tipo de condição do que ter um carro muito novinho. É legal ter um carro novinho? Sem dúvida nenhuma. A ter um carro de baixa quilometragem, tudo original, putz, sem dúvida nenhuma. Mas tudo depende do destino que você vai dar para o carro. Um carro muito novo, de baixa quilometragem, sem retoque de pintura, paga-se caro. E aí, se acontecer alguma coisa, esse investimento seu, pelo menos uma boa parte vai ser consumida, né? Porque já não vai ter mais o mesmo pedigree que tinha antes. Então é isso, né? A questão de comprar, voltando ao assunto aqui da restauração, a questão do que vai ser gasto nessa Elba, daria para comprar um carro melhor, de uma outra categoria, assim como aconteceu com o meu Tempra Coupé. Esse Tempra eu restaurei. Na época, eu paguei R$ 2.300 esse carro. Óbvio que ele não estava nesse estado, mas o que eu gastei nele daria para ter comprado um turbo. Então, mas não era melhor ter comprado um turbo? Depende. Se você tem o dinheiro na hora, legal. Mas se você não tem o dinheiro, você comprar e ir restaurando aos poucos, seja mais viável para você não ir à falência num curto prazo de tempo. Então é isso. Como eu falei, tem vários projetos parados. É o caso do Tipo, o Tempra SW, o Palio Verde. Parou por quê? Porque apareceu o Tempra italiano. Pra gente que gosta muito, isso aqui é uma peça muito rara, né? Uma peça do quebra-cabeça que dificilmente vai se achar. Então eu preferi parar todos os projetos e comprar ele. Então vai parando tudo. A Elba já estava em andamento. Demorou um pouco lá na funilaria, né? Eu levei esse carro no comecinho de janeiro. Hoje já é dia 1º de maio. Então pelo menos aí 3 meses e meio. Nesse meio tempo apareceu o Brava, o último ILX. E aí foi até bom que demorou um pouco a Elba. O que eu tinha juntado para pagar a pintura eu acabei comprando o Brava. E aí a Elba eu acabei parcelando uma parte da pintura. E é assim, a gente vai tocando o barco conforme dá. E foi dessa mesma forma que eu consegui juntar todos esses carros. Então, questão de valores, vai custar caro a Elba? Vai. Eu imagino que esse carro pronto, com tudo que eu imagino que tem que ser feito, por pneu, mais algumas coisas de acabamento, mais a pintura, mais tudo que eu fiz, e mais o que eu paguei do carro, eu acredito que vai beirar os R$ 30.000. Mas em quanto tempo isso, né? Eu comprei esse carro em janeiro, nós já estamos quase no meio do ano, agora que pintou, vou acabar de pagar a pintura, depois coloca pneu, então demora um pouco. E a gente vai fazendo devagar, não sente tanto financeiramente no bolso do que pegar aí e bancar um carro de 30, 40 mil numa vez só. E no final você tem mais um carro restaurado, mais um carro novo, né, e um carro pronto para curtir. Então é isso aí, né?
Esse é o motivo que eu peguei a Elba. A facilidade em ter mais um carro pronto num longo prazo, no médio prazo, né? Não no longo prazo, no médio prazo, sem ter que bancar muito dinheiro e ter um carro confiável. Porque eu acabo fazendo praticamente tudo que precisa, né? O tempo que vai convivendo com o carro enquanto você restaura o carro, você anda para lá, para cá, você sabe o que precisa de suspensão, precisa fazer revisão no motor, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, a hora que o carro estiver totalmente pronto, você sabe que foi feito tudo. E como eu faço, muita coisa eu mesmo faço, peças eu mesmo procuro. Então, assim, é diferente de você pegar e levar no mecânico e, o carro não tá legal, tá? Aí o mecânico vai lá, ele arruma o carro e deixa o carro funcionando. Isso não significa que ele fez da maneira mais certa possível. Às vezes até por não achar peça original, porque peça original exige tempo. Não é assim, isso é uma outra coisa que as pessoas me perguntam, viu, aonde eu encontro peça original? Não tem um lugar que vende peças originais assim, a rodo, né? O que tem é que a gente tem que sair caçando. E nem sempre a gente acha aquilo que precisa na hora que a gente quer. É o caso do chicote do painel do Tempra. O Tempra já faz 5 anos que eu tenho ele. Esse ano que eu consegui achar um chicote do painel. Eu resolvi vários problemas que ele tinha. Mas levou 5 anos, 4 anos e meio aí para mim resolver aquele problema, né? Então tem que ter paciência. Então eu prefiro fazer assim. E aí você tem um carro confiável. Talvez não na versão mais legal, né? Não mais cobiçada, mas você tem um carro para curtir. Isso eu acho que é muito mais importante. Você ter um carro para curtir. Por exemplo, a Elba, deixando tudo prontinho. Pô, quer pegar e ir pra praia com amigos, com a família e tal, vai estar pronta, é só pegar e ir. Não vou ter que ficar me preocupando, será que ela chega? Será que não chega? Por quê? Porque vai estar tudo certo, né? Como eu gosto, né? Tem muita gente que gosta de ter o carro só para passear no finalzinho de semana e tomar um café com os amigos, em algum encontrinho só. Isso já é satisfatório. Eu já curto andar, como eu já falei aqui, então eu prefiro fazer esse tipo de serviço. Beleza, pessoal? Vou encerrar esse vídeo aqui. Vamos acabar de montar. Já monto tudo que eu fiz ontem, gravei. E em breve eu solto o vídeo dela toda montada aí, com tudo no devido lugar. Agradeço aí a atenção de todos, vocês que me acompanham aí. Tenho recebido bastante feedback legal dos vídeos e tal. Agradeço muito, isso é muito motivador, né? Porque às vezes bate um desânimo, não fala, né? Hoje eu não vou fazer, tô cansado e tal. E aí quando você vê as pessoas trazendo um comentário positivo, né? Incentivando, isso dá um gás pra gente continuar. Legal também que eu tô vendo muita gente começando a correr atrás de um antigo, de querer ter um carrinho antigo na garagem. Eu vou fazer um vídeo também, não agora, mais pra frente um pouco, sobre como comprar o primeiro antigo, né? Sem gastar muito dinheiro, para você se divertir. Isso aí eu quero fazer também. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se gostou, deixe seu like aí. Se puder compartilhar, compartilhe. Isso ajuda muito a gente aí. Grande abraço a todos e até a próxima.